Vamos conversar um pouquinho sobre estado psicológico das mulheres e o balanço hormonal importante de vocês mesmas, mulheres. Bom, falar de status psicológico das mulheres, a gente precisa entender um pouquinho as grandes variações hormonais que acontecem no ciclo menstrual feminino. Mas espera aí, quem é a mulher hoje que tem uma variação hormonal no ciclo menstrual? Unicamente as mulheres que não usam contraceptivos orais, né, os anticoncepcionais, e que não usam o Dilmirena, e que não usam implantes de hormônios e que não usam aquele anel vaginal. Todos eles contêm hormônios, na verdade são remédios de hormônios, a gente considera hormônios, e esses remédios de hormônios, eles buscam o quê? Eles buscam manter o ciclo menstrual feminino estabilizado, para que a mulher não tenha os seus picos hormonais, que acontecem naturalmente durante esse ritmo mensal, e então ela não ovule. Se ela não ovula, né, a gente usa anovulatórios, ela não tem possibilidade de engravidar. E como que ele faz isso? Entregando uma dose estática de hormônio, de remédio de hormônio, o tempo todo, e assim ele evita esses desníveis. O que as pessoas não sabem é que os nossos hormônios, eles trabalham, eles funcionam num sistema que a gente chama de retroalimentação ou feedback. É mais ou menos assim. Eu produzo um hormônio lá no meu cérebro, o meu cérebro vai lá no meu ovário, manda o ovário produzir um hormônio. Esse hormônio que o ovário produziu vai chegar nos receptores das células. E o que acontece? Lá nos receptores, a célula manda uma mensagem para o nosso cérebro. Essa mensagem vai fazer com que o cérebro entenda que já existe o hormônio. Então, se já existe uma dose daquele hormônio sendo produzido, o cérebro vai modular-se. Será que eu preciso mandar mais ainda? Ele vai produzir mais e mais? Ou então, será que eu tiro o pé do acelerador e ele vai produzir um pouco menos porque já tem suficiente? Então, esse sistema inicial do cérebro mandando um ovário produzir é um sistema de retroalimentação positiva, é o feedback positivo. Eu mando, ele, bum, eu piso no acelerador, ele anda mais. Eu mando, ele produz mais. O segundo sistema, que seria o ovário, produzindo, chegando à célula, e essa célula sinalizando para o nosso cérebro, que já tem, seria a retroalimentação negativa. Por quê? Ele produz e o cérebro fala, opa, agora eu paro. Um produz e produz mais e outro produz e faz produzir menos. Isso acontece num sistema extremamente complexo e muito pouco e mal compreendido, inclusive por nós médicos. Então, como os anticoncepcionais fazem isso? Eles entregam uma dose estática, e o meu corpo não faz essa retroalimentação, porque essa dose já é retroalimentação negativa. E a célula já recebe essa abundância de hormônio, né? Porque é bastante, tem que ser muito mais do que o que a mulher produz. Porque se for insuficiente, a mulher vai ovular. Então, eu entrego ou pela boca ou num aparelho, né? Dispositivo intrauterino, o DIU, ou então no implante, ou então até a liberação do anel vaginal. O corpo sabe que já tem. E se já tem, através das células, os receptores das células, sinalizando para o cérebro, já tem. O cérebro não precisa controlar essa produção, porque já tem demais, então ele vai tirar o pé do acelerador. Em outras palavras, essas mulheres em uso desses anovulatórios, elas ficam quimicamente praticamente menopausadas. É como se elas não produzem, mas elas recebem uma carga externa, um remédio de hormônio. Agora para pensar um pouquinho. Será que é natural a mulher, desde a idade em que começa a menstruar, porque simplesmente aconteceu uma desregulação, que é natural, o corpo não sabe ainda fabricar, ele não sabe produzir esses picos hormonais, esse ciclo hormonal. Será que é natural desde essa fase, para tentar regular a menstruação, eu usar um remédio de hormônio, manter uma menina até a fase adulta quimicamente menopausada? Porque na realidade é isso que acontece. O corpo desaprende a produzir os ciclos dele para ficar o tempo todo recebendo um remédio de hormônio. Claro que são coisas que no passado a gente não questionava muito. E hoje não questionar é algo
até preocupante, alguém que não questiona o uso de um remédio pela vida toda, porque os remédios vieram para remediar. Remediar o quê? Se é um remédio, ele veio para remediar o quê? Remediar não engravidar. É isso que a mulher quer no final das contas. Mas existem outros métodos para não engravidar. Óbvio que a indústria farmacêutica se deleita nessa história de achar que o anti é o anti, que é uma coisa boba, é uma coisa que não provoca nada e que faz parte praticamente da vida feminina. Quantas e quantas pacientes eu atendo aqui e eu questiono sobre o uso de medicamentos. E elas colocam, não utilizo remédio. E ali muitas ainda me falam, não, eu não utilizo e eu sou bem contra remédio. Eu uso só quando necessário e olhe lá. Ah, ok. E às vezes ainda vem com uma recomendação. Às vezes está lá numa fase de 40 e tantos anos e vem com uma recomendação da sua ginecologista ou alguém fala assim, não, eu não, e até doutora vem aqui e tal, eu não pretendo fazer uma reposição hormonal tal, porque eu tenho muito medo de hormônios e a minha médica é contra hormônios. Tudo bem, né? Já pré-avisando, né, sobre a possibilidade da iminência de entrar na menopausa e tal. E a gente vai ver, então, rastreando um pouquinho mais, eu pergunto sobre o ciclo menstrual, como é que é, se tem TPM, como é que é o tipo de sangramento, de quanto tempo. A pessoa, não, eu não menstruo, ou eu menstruo, tá tudo direitinho e tal, porque eu uso anticoncepcional. Assim, olha que engraçado. A indústria farmacêutica, junto com uma ignorância absurda da parte médica, faz com que você, mulher, imagine que o anticoncepcional ou então qualquer remédio de hormônio, DIU com hormônio e não o DIU de cobre, o DIU com hormônio, os anticoncepcionais pela boca, os implantes e também o anel vaginal. Ela faz com que você pense que o anticoncepcional não é remédio, não é hormônio, que você é contra o hormônio, contra o remédio, mas usa a vida inteira um remédio de hormônio. Não é engraçado isso? Não é estranho? Então está mais do que na hora a gente contar, e já vem fazendo isso há bastante tempo, contar as verdades a respeito desse remédio, que de nada inofensivo ele tem. É claro que sendo um remédio, ele vai ter indicação para remediar. Até durante um período, do remédio a gente pode usar durante períodos, mas não uma vida toda. A menos que a pessoa tenha realmente um problema, e são pouquíssimos os problemas que necessitam do uso do anticoncepcional, de algum tipo de remédio de hormônio para a vida toda, são pouquíssimos esses problemas.